Saudações, meus caros alunos! É bom tê-los novamente ligados em nosso curso. Hoje começaremos falando sobre operadores. C é uma linguagem muito rica em operadores. Para tanto, os define em 4 classes: os dos aritméticos, os relacionais, os lógicos e os operadores bit a bit. Além do mais, a linguagem C possui alguns operadores especiais para tarefas particulares, como é o caso do operador de atribuição. Em C, pode-se usar o operador de atribuição dentro de qualquer expressão que seja válida. A forma geral do operador de atribuição é assim: variável, operador, que é um sinal de igual, expressão, onde essa variável irá receber o valor dessa expressão, que além de uma expressão também pode ser um valor, né? Uma constante. Alguns exemplos: x igual 5. Nesse caso, eu estou passando o valor 5 para a minha variável x. Próximo, x igual y. Além do valor, eu também posso passar uma variável. Ou seja, nesse segundo caso, eu estou passando o valor da variável y para a variável x. Ou seja, se y vale 2, por exemplo, a partir desse operador, a partir dessa operação, o x também vai passar a valer 2. Na terceira linha, eu mostro que além de constantes e variáveis, uma variável também pode receber o valor de uma expressão matemática. Então, nesse caso, o meu x está recebendo o valor da operação y mais 2. Okay? Então, uma forma interessante e possível para esse comando é a chamada atribuição múltipla, onde é possível várias atribuições simultâneas. Tá? Digamos que a gente queira atribuir, por exemplo, o valor 1 para as variáveis x, y e z. Por meio de uma atribuição múltipla, essa tarefa poderia ser realizada de uma só vez dessa maneira: x igual y igual z igual a 1. Tá? Numa linha só, eu consigo resolver um problema que foi resolvido em 3 linhas anteriormente. Então, agora vamos falar das classes dos operadores, né? E vamos começar dos operadores aritméticos. Abaixo aí vocês podem ver uma tabela com os operadores aritméticos que podem ser usados na linguagem C. Na primeira linha, temos os operadores de incremento e decremento, que inclusive são 2 operadores muito úteis e geralmente não são encontrados em outras linguagens de programação. Bom, mas como funcionam, né? Os operadores de incremento e decremento, como o nome mesmo induz a pensar, somam e subtraem uma unidade do seu operando respectivamente. Em outras palavras, se o meu x vale 1 e eu aplico nele um operador de incremento, ele vai passar a valer 2. Se eu aplicar novamente, ele passa a valer 3 e assim sucessivamente. Tá? Analogamente, se o meu x vale 5, eu aplico sobre ele um operador de decremento, ele passa a valer 4, novamente ele passa a valer 3 e assim por diante. Tá? É fácil de entender. Na próxima linha da tabela, nós temos um operador chamado menos unário. Ele se chama assim porque ele só precisa de um operando para trabalhar. E o que ele faz é simplesmente mudar o sinal desse operando. Então, nas linhas 3 e 5, nós temos os operadores básicos da matemática: o de soma, o de subtração, o de multiplicação e o de divisão, que por terem na linguagem C a mesma função que possuem na matemática, não necessitam de maiores explicações. Tá? Agora, na linha 4, nós temos o operador chamado módulo, né, que é representado pelo sinal de porcentagem, que assim como na matemática, é aplicado sobre 2 operandos e tem como resultado o resto da divisão inteira de um pelo outro. Vamos a alguns exemplos. 5 módulo 2 dá 1. Por quê? Porque 5 dividido por 2 dá 2 e sobra resto 1. Tá? Assim como 100 módulo 30 dá 10. Por quê? Na divisão inteira de 100 por 30, o resultado é 3 e sobra 10, que não pode mais ser dividido por 30. Tá? Da mesma forma, 600 módulo 15 é 0. Por quê? Porque 600 dividido por 15 dá 40 e não sobra resto nenhum. É uma conta exata.
Tá? Agora vamos passar para a classe dos operadores relacionais e lógicos. Quando se fala em operador relacional, o relacional refere-se às relações que os valores podem ter uns com os outros. Eles podem ser maiores, menores, iguais, diferentes. Essas são as relações que um valor pode ter com o outro. Tá? E quando a gente fala em operador lógico, o lógico se refere às maneiras como essas relações podem ser conectadas. Isso pode ser feito através dos operadores negação, condição e condição ou. Na lógica a gente vê sobre isso. Apesar de pertencerem a classes diferentes, os operadores relacionais e os lógicos geralmente trabalham juntos. Por essa razão, foram demonstrados na mesma tabela. A próxima classe é a classe dos operadores bit a bit. Ao contrário de muitas outras linguagens, a linguagem C suporta um completo conjunto de operadores bit a bit. Uma vez que foi projetada para substituir a linguagem Assembly na maioria das tarefas de programação, era importante que ela tivesse a habilidade de suportar muitas operações que podem ser feitas nessa linguagem, Assembly. Então, uma operação bit a bit, ela se refere a testar, atribuir e deslocar ou deslocar os bits de um byte. Observação importante, tá? As operações bit a bit elas só podem ser aplicadas no tipo char ou no tipo int, só nos tipos mais básicos da linguagem. Tá? Abaixo, uma tabela com esses operadores. As operações bit a bit funcionam como operações lógicas comuns, só que são aplicadas diretamente nos bits. Para facilitar a compreensão, vamos a alguns exemplos. Operador e, o AND. Então vamos a um exemplo. 0110 e 0011, como é que ficaria? 0110 e 0011. 0 e 0 dá 0. 1 e 0 dá 0. 1 e 1 dá 1. E 0 e 1 dá 0. Entenderam? Então vamos para a próxima operação. A operação OR, ou, o OU lógico. 0001 ou 1100, como é que vai ficar? 0 ou 1 é 1. 0 ou 1 novamente é 1. 0 ou 0 é 0. E 1 ou 0 é 1. Então o resultado dessa operação é 1101. Vamos para a próxima, o OU exclusivo. 0101 ou exclusivo 0111, como é que fica? 0 ou exclusivo 0 é 0. 1 ou exclusivo 1 é 0. 0 ou exclusivo 1 é 1. E 1 ou exclusivo 1 é 0. Então, o resultado dessa operação é 0010. O operador de complemento, o que ele faz? Ele simplesmente muda os bits 0 para 1 e o 1 para 0. Então, o resultado da operação de complemento de 0101 é 1010. Próxima operação. Operação de deslocamento à esquerda. A operação de deslocamento, como o nome próprio diz, ele desloca bits para a esquerda e desloca bits para a direita. Então, como é que fica 0100, deslocamento à esquerda 1? É 0100, eu vou deslocar da esquerda para a direita 1 bit. Tá? Então, como é que fica 0100? Vai ficar 0010. Certo? Analogamente, o deslocamento à direita vai pegar o número e deslocar 2 bits para a direita. Então, 0011 vai ser deslocado os 2 uns para a direita, então vai ficar 1100. Bom, esses são os operadores bit a bit da linguagem C, que, apesar de serem pouco usados, possuem um grande potencial de utilização. Agora, para finalizar a parte de operadores, vamos falar de precedências. Na expressão matemática 1 mais 2 vezes 3 menos 4, qual operação será realizada primeiro? Acertou quem falou 2 vezes 3. Por quê? Porque o operador de multiplicação ele tem maior precedência que os demais, não é isso? Da mesma forma, todos os operadores que vimos possuem alguma precedência em relação aos demais. Por isso, eis aí a tabela que dita a ordem de precedência dos operadores da linguagem C.
Alguns operadores dessa tabela serão vistos no momento oportuno, tá? Nem todos a gente viu agora, porque não é hora da gente ver. Então, pessoal, a gente fica por aqui, né? Espero que tenham gostado da aula. E na próxima aula nós vamos ver os comandos de entrada e saída. Muito obrigado e até a próxima.